Maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Você sempre nos acompanhando. 5 anos de Jornal em Foque no ar. E, é claro, agradecer a todos os nossos colaboradores, todos os nossos internautas, telespectadores e ouvintes que participam do Jornal em Foque. Hoje vamos falar muito sobre NR1. NR1, a partir de maio, as empresas não vão poder escapar dessa situação, vão ter que ficar atentas sobre NR1. A gente vai saber muito mais detalhes do que isso representa, o que isso muda, a questão da saúde mental, entre outros temas, com a enfermeira, especialista em NR1, mestre em processos interdisciplinares de saúde pela Unifesp Baixada Santista, a Gabriela Moreira. Gabriela, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, estou muito feliz em poder contribuir com vocês também e trazer um pouquinho de informação. Muito bem. Até para entender, Gabriela, você trabalhou durante muito tempo, assim, em UTIs, né? Enfim, e aí você como enfermeira de formação. E aí como é que surgiu aí esse trabalho também como enfermeira também, de UTIs, e aí até chegar aqui nessa sua nova etapa aqui, né? Voltada especialmente porque as empresas talvez, pelo menos não sei só se o prazo for novamente ampliado, mas a previsão é que agora, se 26 de maio, isso já mesmo. As empresas passem a ter aí esse tipo de... A fiscalização. A fiscalização é uma preocupação nesse aspecto. Como é que foi? Até contar a tua trajetória também, né? Onde você trabalhou, porque isso tem a ver também com o teu mestrado certeza. Também. Eu me formei em 2008, né, na Fundação Lusíada. Comecei a trabalhar na Casa de Saúde, aqui em Santos. Sim. Depois trabalhei no Hospital na Costa, até simultâneo, então fazia jornada dupla. E encerrei a minha carreira hospitalar no Hospital Frei Galvão. Sempre gostei muito de UTI e centro cirúrgico, sempre foram os 2 pontos que eu trabalhei mais, né? Então sempre em unidade fechada. Gosto das outras unidades, cheguei a trabalhar também enquanto plantonista, mas a minha praia sempre foi mesmo UTI e centro cirúrgico. Imagino, né? Imagina os bastidores aí. O que é na ficção, o que é real, o que não é. Porque às vezes muitas séries aí mostram aí muitas vezes, né? Não é um Grey's Anatomy. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. É uma rotina exaustiva, né? É uma rotina intensa, tanto em centro cirúrgico quanto em UTI. Tem uma demanda muito grande, são pacientes que são mais complexos e que precisam de uma atenção ainda maior. Mas não é um mundo de Grey's Anatomy, né? Não é tão fictício. Existem alguns casos que você precisa de uma intervenção rápida e fica realmente mais ativo, mas num todo você consegue controlar bem, até porque você tem toda uma equipe te dando o aparato, né? Não é você sozinho, né? Então tem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares, técnicos, tem toda uma equipe junto com você e aí em conjunto consegue fluir bem esse trabalho. Mas exatamente. É cansativo. É cansativo, sim. Né? Uma jornada puxada, é claro. Você tem que ter muito trabalho, aí entra o trabalho psicológico também brabo, né? Porque imagina, você está lidando com vidas e às vezes todos os recursos usados... E foi daí que partiu o meu interesse em fazer a minha tese de mestrado, que é sobre burnout, nos enfermeiros da Baixada Santista. Inclusive eu testei vários colegas, né, que trabalharam comigo ao longo da minha profissão e a gente chegou a alguns resultados bem impactantes. Inclusive de que os setores nos quais eu trabalhei, que são UTI e centro cirúrgico, são os setores que mais afetam a saúde dos profissionais da saúde, porque é um setor que você entra, muitas vezes você entra às 7 da manhã, tá claro, né? E quando você sai às 7 da noite tá escuro. São setores que não tem janela, então você não tem contato com o meio externo, e aí isso te traz todo
um cansaço. Se você não olha, se você não tá atento a um relógio, a uma pausa, seu dia passa e você viveu aquele mesmo lugar, aquela mesma situação o dia inteiro. Então isso é um ponto bem agravante e que mexe bastante com a parte de estresse, de burnout, né, dos profissionais. Até interessante, justamente falando sobre essa tua dissertação, né? Quais são os dados que você obteve? Você já falou alguns, mas assim, aprofundando, o que você obteve de resultados? Isso foi pré-pandemia? Foi pré-pandemia. Isso é importante, Foi, né? uma coleta que eu fiz pré-pandemia. Eu iniciei ela em mais ou menos... Eu comecei o mestrado em 2017, mas aí, pra gente fazer a tese, começou mais ou menos em meados de 2019. Aí, comecinho de 2020, eu tinha acabado de coletar e estourou a pandemia. Então, então foi antes, não pegou. Foi antes, não peguei a pandemia. Aí, fiz a análise, né, durante a pandemia, apresentei a tese do mestrado. Ainda estava tendo a pandemia, mas não chegamos a pegar a pandemia em si para análise de dados, né? E mesmo assim, você, ainda que não tivesse, né, esse momento mais... Obviamente, claro, uma UTI, todo momento é tenso. Mas a pandemia tinha um agravante ainda, sim, né, diante do cenário, diante das incertezas. E tem o fator medo, né? Era tudo muito incerto. Então, até a própria sobrevivência dos profissionais. O medo com a sua saúde e com a saúde das pessoas que estavam te esperando em casa, né? Porque você tinha que sair do hospital e o que você estava carregando? O que você estava levando com você? Tinha muito esse ponto. Então, embora a coleta tenha sido pré-pandemia, deu um alto índice de burnout. As pessoas até falavam assim, nossa, eu não sabia que eu estava assim, achei que eu só estava cansado, né? Então, como diferenciar quando você está cansado de quando você está doente? Né? Isso é muito importante. E foi uma coleta bem simples. Foi uma coleta de sangue, a gente avaliou o hemograma, PCR, e aí a gente conseguiu ver os níveis de estresse na corrente sanguínea. E aí foi onde a gente chegou que os setores fechados eram os pontos mais agravantes e que mais impactavam, né, nos profissionais. Você falou muito bem. Quantos profissionais foram pesquisados? 56. Desses 56, nem todos de UTI. Nem todos de UTI. Aí uma parte de UTI e outra parte da enfermaria, por exemplo. A gente pegou enfermaria, a gente pegou pronto-socorro. A gente acreditava até que o pronto-socorro seria o maior ponto de estresse, porque é adrenalina, né? O que tá chegando, sim, você não sabe, a incerteza. Mas não. Porque eles estão em contato com a luz do dia, eles estão em contato com outras coisas, é uma passagem, eles veem movimento. É diferente de quem vive aquela coisa mais maçante, mais fechada ali, né? Mais obscura. O paciente de UTI, ele é um paciente grave, né? Você não sabe o que você está esperando. Pode acontecer, a quantidade do de nada óbitos que você convive é muito maior do que a de repente dentro de um pronto-socorro. Isso também influencia bastante. O lidar com o luto influencia bastante. A gente pegou profissionais da oncologia, pediatria, UTI neonatal. A gente pegou um pouquinho de cada área hospitalar e da Baixada Santista. Então, tinham profissionais de Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande. Então, a gente conseguiu mistificar bastante. Tanto da área das partes públicas quanto da parte particular. Tinha algum diferencial? Nada. Então, nesse não quesito, nada. não. A gente avaliou separadamente. Não havia absolutamente nada. Ou seja, concluiu o seu trabalho, por isso que é importante pesquisa. A gente sempre defende aqui, como também um profissional da educação, como da pesquisa, a gente sempre defende a importância de mais pesquisas, mais investimentos, mais financiamentos com olhar regional aqui. E o belo trabalho da Gabriela também traz dá luz justamente para isso, né? Então, você tem, foram 50, né, que você 56. falou? 56. Só enfermeiros. Só enfermeiros. Técnico de enfermagem? Não. Só enfermeiro. Enfermeiro 56 padrão. Enfermeiros que foram selecionados, homens, mulheres. Homens e mulheres, de qualquer idade. Alguma mudança em questão de gênero? Sim. Tem também em questão de gênero, as mulheres deram uma disparada. Olha. E em fator idade, as 35 mais também. Então, mulheres acima de 35 mais... Sim. Foram as apresentavam mais... um nível de estresse. A gente chegou à conclusão que era pelo período trabalhado.
Porque a gente observou também que algumas pessoas que eram mais novas, mas que já vinham trabalhando como auxiliar e técnico há muito tempo, também tinham um certo desgaste. Então tem mais a ver com o tempo de trabalho do que com o fator de faixa etária mesmo. Ah, tá, tempo de trabalho. Mas Tempo o fato de trabalho. E por que mulher? Alguma questão? Olha, do a gente não organismo hormonal, mediu, enfim, a gente não mediu questões hormonais, mas eu acredito que tenha muito Tem a uma ver relação, com a parte hormonal, sim. né? Eu acredito, Enfim. sim. E assim, o sindicato dos enfermeiros depois foi levado adiante? E aí você acha que... Porque é um estudo importante. Sim. Importante até para... Eu pretendo publicar esse estudo. Muito bem. E aí a gente fazer mais programas, né, de conscientização e intervenção real mesmo. Mas por enquanto não foi nada aplicado. E daí surgiu essa tua discussão sobre o burnout. Sim, né? daí que é que surgiu o eu burnout. particularmente não imaginava que pelo sangue você consegue identificar. O nosso corpo grita, né? O nosso corpo, ele dá sinais de que você tá doente antes de você ficar. Então vai mascarando, né? Lá dentro da tua corrente sanguínea você vai tendo alguns sintomas, e aí vai alterando pressão, vai alterando a sua respiração, o seu corpo fala. E aí se você não observa, você não percebe. Agora, se você tiver um olhar consciente pro teu próprio corpo, você consegue identificar, né? Peraí, eu tô ofegante aqui. O que é a crise de ansiedade? Né? É o teu corpo falando que tem alguma coisa que tá ruim. Exatamente. É o teu corpo falando, ei, para, vamos entender a situação. O que a gente pode fazer para melhorar? Né? E o burnout vem muito ligado a isso. Né? Então, o burnout altera as questões hematológicas para que você consiga identificar e não adoecer. Então, se você intervém, você consegue fazer coisas para desestressar, reverter. Agora, se você não identifica, aí você só vai perceber quando você já está doente. E aí, para reverter, é muito pior. Você falou exatamente. Por exemplo, no exame de sangue, aí é só pelo PCR, não é isso? Tudo altera. Tudo a altera. glicemia altera. Né? Glicemia Se você passa altera. por um estresse... Diabetes emocional, então? Sim. Existe, a tua né? diabetes altera, o teu hemograma, a tua condição de hemoglobina, tudo altera, né? Tudo vai apresentar uma alteração e vai sinalizar, tua pressão vai alterar. Tem gente que fica hipertenso, tem gente que acaba ficando hipotenso, que é a pressão baixa. Né? E aí você fala assim, mas nossa, por estresse. A sua respiração se oxigena menos ou você oxigena mais, isso tudo vai... Se você colher uma gasometria de uma pessoa estressada, uma pessoa que está ofegante, ela é totalmente diferente de uma pessoa que está normal, né? Então, todos os exames laboratoriais, eles conversam com o teu corpo e com as tuas reações. Então, é muito importante você parar e analisar isso também. Não, é importante ter os esclarecimentos, né? Porque a gente... Como a Gabriela comentou, né? O corpo, ele fala, né? Ele fala, olha, tem algum problema aqui, né? Eu costumo... Uma frase que eu tenho usado muito é quando o seu corpo pede pausa, mas a sua mente não permite. Você já parou pra pensar nisso? Às vezes o seu corpo tá ali gritando, né? Você dorme... Dor na coluna, dor aqui, dói a sua coluna, aqui. Você dorme, tem uma noite bem dormida. Aí tem gente que fala assim pra mim, nossa, Gabriela, eu dormi às 9, me alimentei bem e acordei cansado. Por que você acordou cansado? Será que sua noite de sono realmente foi bacana? Será que você descansou? Você dormiu? Ou você dorme e aí você tem aqueles espasmos? Não tem gente que dorme e fica tendo espasmos? Sim. É porque você não alcançou... Dá um chute no marido, na esposa, Você não viu nada. não proposital. Você não alcançou, né, aquele linear de relaxamento. E quando você não relaxa é porque a sua mente está trabalhando. E se a sua mente está trabalhando de forma incessante, você não está descansando. Você está ali, exaustivo. Exatamente. Você dorme e acorda exaustivo. Então você não descansa. E aí você adoece. Você falou muito bem do sono, né? E às vezes as pessoas... eu durmo 3, 4 horinhas, para mim tá bom, reponho no final de semana. Isso existe mesmo? Não, sono não é acumulativo. Não, né? Aí dorme no final de semana A gente inteiro. costuma brincar Mas, muito. Obviamente você já... Quando a gente vê uma mulher grávida, né? O que a gente escuta? Todo mundo falar assim, olha, dorme agora, porque depois você não vai dormir. Mas, gente, o sono não é acumulativo. Né? Não adianta Tem uma você reserva, dormir. né? Não tem uma vai ter reserva. reserva de sono. Não adianta você dormir, teu cortisol não vai entender que você dormiu agora e que depois você vai passar uma semana aí sem dormir, acordado, ou você vai dormir mal. Né? A gente tá vendo várias pessoas nessa rotina bacana de exercício, eu quero acordar às 5 e tal,
mas que hora você tá indo dormir? Né? Tá saudável isso? Porque não adianta você acordar às 5 e dormir 1h da manhã, meia-noite. Sim. Você não vai ter tempo. Tem a melatonina aí, tá todo mundo repondo melatonina hoje. Por quê? Porque a melatonina ela precisa ser produzida. E para ela ser produzida, você precisa dormir. Você tá dormindo? Não tem gente que não dorme. Então como que você... Aí fica colocando um monte de coisa artificial para dentro do corpo para repor o que o teu corpo naturalmente faria. Então assim, tem que fazer o exercício, eu acredito, eu acho importante fazer o exercício, mas tem que ponderar. Né? Não sou contra. Eu particularmente gosto de dormir um pouco mais, não sou do time de acordar cedo. Mas tem a galera que gosta e que fala que rende mais. E eu acho bacana. Mas então isso é muito particular, individual? Eu acho que é muito particular. Qual o tempo? Porque alguns falam, o tempo para dormir, o ideal é 8 horas. 8 horas. Mas com o ritmo, né? Aí as pessoas se adequam. A gente tem que se adequar, mas não vai ficar muito diferente disso. O normal e o saudável são 8 horas de sono. Não vai mudar disso. Para você alcançar, demora, né? Você não deita e 8 horas direto. Não adianta, eu durmo 5 horas e à tarde eu dou aquela siesta. Não, são 8 horas direto. Para o seu corpo entender que você relaxou, para que você consiga chegar naquela linha total de relaxamento e o teu corpo fique tranquilo, para que você consiga produzir melatonina, para que você consiga descansar. Senão você não descansa, né? Fica dormindo picadinho, você tá sempre em estado de alerta, não é? Sim. Às vezes você fala assim, vou tirar um cochilo aqui, vou colocar para despertar daqui meia hora. Aí passa 10 minutos e você acorda. Ainda tenho mais 20 minutos. Aí você dorme. Aí, ainda tenho mais 5 minutos. Você não descansou. E às vezes você levanta e você fala assim, nossa, tô até com dor de cabeça. Era melhor não ter dormido. Não é? Sim. Porque você não descansa. Você tá sempre num estado de alerta e o teu corpo, ele tá te mandando choquinhos. Falando, cara, acorda, você tem compromisso, você vai perder. Você não relaxou. Você não relaxou. Então assim, se for pra realmente tirar esse cochilo aí, né? Tire um cochilo mesmo, coloca para despertar e descansa, porque senão não é eficaz, não vai adiantar nada. Não, muito bem. E aí, entrando obviamente na questão do burnout, o que é efetivamente? Deu uma repercussão maior, uma jornalista, se eu não me engano, eu acho que era da Globo, que ela simplesmente ao vivo, né, aquele jornal logo cedo de madrugada, né? Acho que é 4 horas da manhã, se não me engano. Não é a minha praia. Não, acho que começa às 4 da manhã, claro. Enfim, tem público para assistir isso, mas ela deu um apagão. Depois ela escreveu, eu não me lembro, realmente não me lembro o nome dela, e aí depois ela acabou depois sendo hoje ela faz palestras justamente sobre isso. Como é que a gente chega nessa situação? Né? São ambientes externos, é a questão emocional, familiar, muitas vezes, é uma soma de fatores. Como é que se chega aí? É um conjunto. É um conjunto da obra. Quando a gente fala de ser humano, de pessoa, a gente não consegue dividir, né? Então, a Gabriela aqui, nesse pedacinho é mãe, nesse pedacinho é enfermeira, nesse pedacinho é filha. Não, a Gabriela é um ser único, né? Então, por mais que a gente fale que, olha, tem que dividir, saiu do trabalho, fica lá, não acontece. Claro. Né? É muito difícil isso acontecer. Então, o ser humano ele é composto por tudo aquilo que acontece na vida dele. E, então, o estresse acontece em todas as áreas. Às vezes, você briga com o seu filho, isso te gerou um estresse. Você foi trabalhar e, de repente, trabalhou, não almoçou, não tomou café, isso te gera um estresse. Você chegou em casa, aí colocou o filho, não tomou banho. Tudo isso, toda essa rotina, ela agrega um estresse. Então, o burnout, ele não é só do trabalho. O burnout, ele é a exaustão que o corpo chega. E eu sempre faço uma brincadeira para as pessoas entenderem. Porque, você já ouviu falar em burn-in? Isso eu até ia te perguntar sobre isso. O burn-in é um termo novo. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, não era um termo muito utilizado. Tanto que eu nem cito burn-in na minha tese. Mas quem sabe por seu doutorado, né? É mestrado. Mestrado. Não, mas futuro doutorado, olha aí, quem sabe. E o burn-in, ele veio pra agora, assim. O burn-in, ele é o aviso. Sabe? É o pré-burnout. É o pré-burnout. Então, eu já até falei isso em outros lugares, mas eu vou repetir porque eu acho que é a melhor forma da gente entender. Dentro da sua casa, se você ligar o ar-condicionado, o chuveiro, a televisão, a luz, você não tá forçando a tua rede elétrica? Isso é o burn-in. Então, o burn-in, você começa a ter forças e você começa a ter sobrecarga dentro do teu corpo, dentro da tua rede elétrica.
O burnout é quando isso aqui foi tão forçado que o teu disjuntor desliga. O burnout é quando você apaga, que foi o que aconteceu com a repórter. Eu acho que esse exemplo, ele mostra, muito bem, né, de uma forma bem lúdica, mas ele mostra e deixa claro o que é um e o que é o outro. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo esse burn-in. Né? Então, às vezes eu acordo às 4 da manhã porque eu quero correr, e aí eu vou correr, e aí eu tô bem, eu tomei meu café da manhã, e aí eu fui trabalhar, e aí eu vou trabalhar lá 8 horas, e aí eu vou levar meu filho na escola, vou buscar meu filho na escola, e aí me ligaram da escola, e aí eu tô resolvendo o meu problema, e aí de repente eu voltei pro meu trabalho, e aí eu, perdi a hora do almoço porque eu fui resolver a questão da escola. E aí eu saí do trabalho, vou buscar a criança na escola, chego em casa, meu Deus, esqueci a janta, saio, vou correndo no mercado, eu peço alguma coisa. Essa rotina é o meu burn-in. Então, embora a gente fale muito de burn-in e burnout dentro da área de trabalho, com certeza a parte pessoal também vai influenciar. Assim como é quando a gente tem um problema no trabalho, chega em casa e a gente fala, ai meu Deus, hoje meu dia foi tão difícil, ai tem paciência comigo, tô irritada. Não é? Não acontece isso? O nosso corpo é a mesma coisa, só que o nosso corpo não entende que, peraí, agora, tem paciência comigo porque eu tô irritada. Não, você tá irritada hoje, estava irritada ontem, né? E esse estresse começa a aumentar o teu nível de cortisol, começa a alterar o teu PCR e você começa a adoecer. E aí você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter uma hipertensão, a tua glicemia altera. Aí você fala assim, mas caramba, tô comendo direitinho, não tô comendo doce, não tô comendo pão, não tô comendo massa, por que tá alterando? Né? Ai, olha, diminuiu o sódio, por que a pressão tá alterada? Mas espera aí, e o resto? Né? Não é só alimentar. A alimentação ela é extremamente importante e ela regula muita parte do nosso corpo, mas não é só ela sozinha, né? Você precisa de muito mais. E você tá fazendo? Não. Mas às vezes você não observa. Você, vou marcar um cardiologista. Aí você chega lá no cardiologista e você fala, mas, poxa, eu me alimento bem, eu faço exercício, mas você dorme? Não durmo. Mas como que funciona o seu dia? Você tem uma pausa? Não tem. Então a gente já identificou. Você está fazendo tudo certo e ao mesmo tempo tudo errado. E o resultado, a conta chega, né? A conta chega. A conta chega, né? E é claro. E aí dentro desse contexto, até pegando um pouco da sua pesquisa, aí eu estou falando já de uma maneira geral. Tá. Hoje a gente tem, assim, até porque estamos em março, né? A gente tem as mulheres que têm hoje, boa parte das mulheres aqui, pelo menos na cidade de Santos, elas são literalmente as responsáveis pelo lar. Então, antigamente, na família tradicional antiga, que você tinha o pai, a mãe cuidava dos filhos e o pai, né, seria o provedor da casa. Isso estou falando, né, século passado. Sim. A sociedade mudou, podemos discutir pontos positivos, negativos, mas não é a questão. E você me identificou aqui uma coisa que me chamou a atenção, que o nível de estresse do seu estudo mostrou justamente a questão do gênero. Sim. Tirando a questão das enfermeiras, aí ampliando esse leque. As mulheres, pelo perfil, muitas vezes que você falou agora, pega o filho, corre para cá, aí deixa às vezes de almoçar, porque tem outras situações que ocorrem. Isso ainda é mais evidente entre as mulheres? Sim. Até para você... Eu falo até por mim, né? Eu sou separada, então eu vivo essa rotina de busca filho, embora ele tenha um pai presente, é a mãe, né? Você mora com a criança, então é você que tá ali no dia a dia, e a gente vê muito isso. Né? Hoje a gente vê muitas mulheres que ainda que casadas, o marido tá trabalhando, ou tá em São Paulo, ou tá em outro lugar, e ela que tá aqui trabalhando também, mas provendo esse lar. Né? E ainda chega, tem janta para fazer, tem almoço, pega a criança, cuida, dá banho, faz lição de casa. Então, a rede de apoio, ela é cada vez mais importante, não só de um marido, mas de avós, de até profissionais. Claro, porque muitas vezes você precisa contratar. Eu, por exemplo, tenho uma pessoa que me ajuda com meu filho, sem ela eu não conseguiria nem metade, então sem ela e a minha mãe, que fazem a minha vida muito mais fácil, eu estaria perdida. Mas a gente vê muito isso, a mulher ela é sobrecarregada. E além dessa sobrecarga toda, tem toda essa questão hormonal.
né, que hoje a gente vive. Então tem aí o climatério, menopausa, tem muita coisa, né? Então é para bater palma mesmo para as mulheres, palma mesmo, porque né? não é uma missão muito fácil. Então bate com o que você tinha falado, bate aí nesse sentido de sendo enfermeiro ou não, mas certeza. Bate porque obviamente... Gabriela, a gente vai para um rápido intervalo comercial, porque agora que eu vi, já passou bastante, a gente precisa de um break e já retornamos aqui no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado e receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com o padrão em Foque Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre temas da nossa sociedade, né? Sociedade moderna, diga-se de passagem. Acho que talvez os nossos antepassados não tinham preocupação com burnout. Né? Não. Hoje, infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivenciando aí nesse sentido, com a Gabriela Moreira também, que é enfermeira por formação, trabalhou muito tempo como enfermeira, professora universitária também, ela trabalhou também, especialista em NR1, aliás, que vai passar a vigorar efetivamente, obviamente, fiscalização das empresas a partir agora de maio, 26 de maio. 25 de maio. 26 de maio. Também mestre em processos interdisciplinares de saúde pela Unifesp, Baixada Santista. Gabriela, antes da gente, até pegando o gancho do bloco anterior, queria ver com você o seguinte, já aí entra essa questão de saúde mental, que eu acho que é uma das grandes pautas desse século, né?
E esse aparelhinho, e esse aqui é o modelo só, isso é só uma forma figurativa, hoje com redes sociais, redes de intrigas sociais, né, WhatsApp, enfim. E aí as pessoas consomem, isso aqui é um grande consumidor do nosso tempo. E é claro, muitas besteiras, muitas coisas estão aqui, muita coisa boa também, mas tem muita besteira. E a gente fica, o nosso tempo, o nosso sono acaba se esvaindo totalmente nesse prejudicado. sentido. Como é que... Olha, eu acho que a tecnologia ela veio para somar, né? A gente não pode dizer que ele não trouxe uma praticidade, uma revolução. Ele é positivo. Só que nós tornamos ele um vício, né? Nós ficamos totalmente dependentes do celular. Hoje, se uma pessoa sai e deixa o celular em casa, ela vai embora e fala, depois eu pego, ela volta. Ela volta, né? Independente se ela vai se atrasar para o trabalho, para um compromisso, ela volta para pegar o celular. E assim, o celular, ao mesmo tempo que ele traz a informação, a notícia, a própria rede social, que eu mesma trabalho com isso e que me ajuda bastante a divulgar e levar o meu trabalho para outras pessoas, ela traz muita fake news, ela traz muita informação errônea, ela traz um lazer, não sei se eu posso dizer assim, mas um lazer meio fútil, né? Então, quanto tempo a gente perde vendo vídeo? Sim. Vídeo que muitas vezes você nem sabe se aquilo é real ou se é IA, porque hoje você confunde. Exatamente. Né? Você olha e fala, isso aqui é verdade? Não, isso aqui é IA. Não sei. Né? E às vezes as pessoas acreditam naquilo. Né? Quanta intriga, como você falou, vem dessa parte. Porque hoje a gente tem grupo de tudo que é coisa. Grupo da família, grupo do trabalho, grupo de amigo. E aí alguém falou alguma coisa e aí você fica remoendo. Vou responder isso, vou responder aquilo. Isso tudo mexe com a nossa saúde mental, mexe com o nosso humor. Muitas vezes você tá num local, tanto que antes de começar eu falei, vou deixar meu celular pra lá. Porque se vibra você já fala, quem é? Quero ver, será que é importante? Muitas vezes não é, mas você fica com isso na cabeça às e vezes atrapalha. Bom dia, boa tarde, aquelas mensagens. Uma simples fotinho, né? Uma mensagem de bom dia. Mas vai atrapalhar, vai tirar seu foco, vai tirar você daquele local. Então, assim, é muito bom, a gente precisa usar, mas a gente precisa saber quando e como usar, né? A gente falou bastante da questão do sono. Imagina, você pega o celular, leva pra cama, você começa a ver um vídeo, quanto tempo de sono você perde? Porque não é só, parei de ver o vídeo e vou colocar ali. Não, a tua cabeça ainda tá processando aquilo que tu assistiu. Quanto tempo a gente leva para relaxar? Quanto tempo você leva para desligar? Né? Tem toda aquela questão de dopamina, de adrenalina que está sendo liberada no cérebro. O quanto isso precisa ir acalmando para você de fato conseguir descansar e dormir. Então, é o que a gente fala, né? A tela, ela é prejudicial. A gente não fala isso para as crianças? Não vou dar tela para criança porque dá hiperfoco, é prejudicial. Por que pro adulto também não é? É também. Claro. Né? Então a gente precisa estar atento a isso. Não faz mal só para a criança, faz mal para o adulto também. Exatamente. E aí, obviamente, uma série de questões na questão da saúde mental, na questão também que é o tema, né, que as empresas vão ter que se atentar, porque você tem perfis diferentes, cada cidadão tem uma realidade, né? Como é que vai funcionar agora? Parece que vai para valer, né? Porque isso era para ter no ano passado, deram mais um ano para as empresas se adaptarem. Na verdade, a NR1 ela começou a ser inserida em 2024. E aí teve bastante discussão, começou bem devagarzinho, questionaram o CID, aí o CID foi aprovado, então hoje a gente tem o CID-F para as doenças da parte de saúde mental. E aí isso começou a virar uma exigência, 2025 estava tudo certo para começar a ser exigido, teve-se uma pausa para aprimorar a norma, e aí a partir de 26 de maio desse ano, ela começa então a revigorar e todas as empresas agora vão ter que se adequar. Empresas com a partir de uma vida, ela já tem que se adequar. Uma vida já é necessário. E o que precisa fazer? Vamos lá. A norma, ela existe há anos, né? Então ela é uma norma super antiga, é uma norma que rege todas as outras normas. Hoje a gente tem 48 normas, eram 38, passou para 48. Essa norma, basicamente, ela vê os riscos.
Então, quando uma pessoa chega para trabalhar na tua empresa, qual o risco que ela tem? Então, ela tem risco físico, ela tem risco biológico, ela tem risco de acidentes, ela tem uma série de riscos que a NR1 já tomava conta e você já é obrigado a ter na sua empresa. Se você não tem, você não está legalizado. Né? É o ponto inicial de tudo. A gente fala muito de PGR, você tem que ter na tua empresa, tá? Então não é algo que você vai iniciar agora, você já tem. O que você precisa fazer para estar cumprindo? O que é a novidade? Você vai ter que aderir à tua empresa os riscos psicossociais. Então, existem empresas que fazem essa avaliação, né? Que vão lá, fazem a avaliação do teu ambiente de trabalho e falam, olha, para isso a gente precisa adequar. Eu, enquanto especialista de NR1, vou nas empresas, faço uma pré-auditoria, faço esse levantamento e aí dou um diagnóstico. Falo, então, olha, na sua empresa, você percebe que tem muito funcionário entrando e saindo, que não está parando funcionário na sua empresa? Você percebe que tem muita gente afastada? Qual que é o teu maior índice de afastamento? Olha, depressão, olha, ansiedade. Olha, nesse setor X, a gente tem uma denúncia de assédio. Isso vai afetar totalmente parte de saúde mental. Então, esse é o papel do especialista de NR1, tá? Então, agora você vai introduzir na sua empresa os riscos psicossociais. Esse profissional vem para te fazer essa pré-auditoria, diagnóstico e, principalmente, o teu planejamento. Não adianta você estar lá na mão todos os riscos que você tem, mas você não traçar aí o que você vai fazer. Qual é o teu planejamento? Né? Então, as pessoas elas ainda estão muito melindrosas e ainda estão com muito medo de, ai meu Deus, vai indicar quem tá fazendo assédio, vai indicar quem tá gerando. Não é essa a função, tá? A gente não tá aqui para achar culpado. Não é a ideia. A ideia é você dar suporte pro teu funcionário, para que ele possa falar, olha, aqui tem uma meta abusiva, eu não consigo cumprir, isso me gera um estresse. O que eu posso fazer com isso? Vamos mudar essa meta? Vamos adequar ela para o que é real? A gente pode fazer isso? Né? Ou sozinho eu não consigo essa meta, mas se você colocar mais uma pessoa, mais um profissional comigo, ela fica viável. Então, é essa análise que as empresas têm que ter. Parte de conscientização, né? Às vezes, quando a gente está dentro de uma empresa, se fala assim, vai ter uma palestra. As pessoas quase que na sua totalidade falam, ai, que saco. Não é? Mas se ela tá ali trabalhando e ela não tem o suporte, ai, que saco também. Então, que o problema seja você abraçar o teu funcionário. Né? Você ter a palestra, você ter a conscientização. Se dentro de um ambiente de trabalho você fala para 50 pessoas, se 10 você conseguir atingir, se 10 você conseguir abraçar e acolher, já não é melhor do que nada? Sim. É isso que a gente precisa fazer agora. É um grãozinho. Vai ser plantado, vai ser germinado. Você precisa ensinar essa nova cultura como você ensina tudo para todo mundo, né? Toda mudança ela gera um desconforto. Ninguém quer mudar, ainda que essa mudança seja para beneficiar os próprios funcionários, né? Então você precisa mudar essa cultura, você precisa trazer informação, você precisa ter um canal de denúncia anônimo que seja, mas um canal de segurança para que a pessoa possa buscar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem medo, né? Eu vou falar e o chefe vai... Às vezes a empresa é pequena também, né? Como Quando faz? a empresa é grande ainda... Sim, mas você precisa se adequar, você precisa cuidar da saúde mental do teu profissional e da tua também que tá ali, né? Porque você como gestor, você gosta de ficar recebendo casos de assédio, de depressão. Quanto custa um profissional afastado para o empregador? Não é mais fácil e melhor, muito, muito mais benéfico ele cuidar da saúde desse profissional para que ele não adoeça, não afaste ou saia da sua empresa? Quanto você gasta enquanto empregador para treinar um profissional? Né? É custoso, custa tempo, custa dinheiro, né? Você contrata, você vai lá, vê o uniforme no tamanho daquela pessoa, você elabora todo um treinamento, você gasta muito tempo se de fato você quiser fazer um bom treinamento. Para essa pessoa falar, não, eu não quero, eu vou sair. Aí você vai contratar outra pessoa, a pessoa sai.
Então, vira um ciclo. Então, o que as pessoas precisam entender é que essa mudança da NR1, ela veio de fato para somar. E não para somar só na sua empresa, para somar na pessoa mesmo, né? O quanto de qualidade de vida você está ofertando. E isso é muito importante. Eu acho que a gente não pode pensar só no mercado de trabalho, a gente não pode pensar só na empresa. A gente tem que ter profissionais satisfeitos, profissionais que estão felizes, porque aí eles vão trabalhar muito mais. Um profissional feliz gera muito mais resultado do que um profissional que está doente. Ele já chega com outro perfil, ele já chega com outra postura, afeta o ambiente, né? Se eu chegar aqui e falar, oi, bom dia, tudo bem, olha o quanto eu tô sendo receptiva. Porque eu chegar aqui e falar, oi, bom dia. Ai, de novo aqui. Sim, não sem é? dúvida. E isso é o que a gente falava da laranja podre. Será que é uma laranja podre? Ou será que é uma pessoa pedindo ajuda? Então, essa norma, né, essa atualização da NR1, ela veio para isso pra gente. Pra mostrar, peraí, olha, eu preciso ajudar essa pessoa. Não descartar, as pessoas não são descartáveis, né? A gente pode moldar. Assim como a gente treina para ela ter mais habilidade numa ação, a gente treina ela também para que ela tenha uma saúde mental muito mais equilibrada e isso vai refletir totalmente no trabalho. Muito bem, é importante esses esclarecimentos. E aí eu te complemento uma questão. Você tem, obviamente as empresas têm metas, têm objetivos, têm uma série de fatores e tem, claro, toda uma pressão em cima desse cenário. Enquanto isso, lá no Congresso se discute a redução da jornada, né? E isso também afeta as empresas, porque 5 por 2, diminuir de 44 para 36 horas, que é uma discussão, alguns já defendem 40 horas, enfim. Só que, às vezes, não está muito claro se isso vai gerar novos empregos e às vezes pode ser uma exigência maior. Você tem menos tempo agora para executar esse teu trabalho. Acho que vai muito... Como que isso vai... Não pode ter um choque em relação a isso? Pode ter um choque, sim, até porque como que vai ficar a parte salarial em relação a isso, né? Porque as pessoas... É uma redução da jornada. É uma redução de jornada. Vai reduzir salário? E Vai aí ser a pessoa, proporcional? com essa redução, ela tem tempo livre. Ela vai usar esse tempo livre para que ela descanse ou ela vai arrumar outro emprego? Exatamente. E aí ela vai dobrar a carga horária dela. Eu não sou nem contra nem a favor. Existem profissões, Claro. na área da saúde, por exemplo, isso afeta muito pouco, porque a gente tem Já é outro jornada tipo de específica. jornada, né? Jornada específica. Então tem 12 por 36, 8 horas, 6 horas. Mas eu mesma já cheguei a ter 2 empregos. Então é uma loucura, né? Então assim, você vai reduzir. Mas vai reduzir parte salarial? Isso vai afetar? Porque se afetar no bolso, o cara vai arrumar outro emprego. Vai, porque e vai ele tem que dobrar, suprir aquele... E vai aquele dobrar, buraco. porque vai estar perfeito. Se ele trabalha 6 horas, ele trabalha 6 horas de manhã, 6 horas da tarde. E aí, ao invés dele ter momentos de descanso, ele tá tendo mais ainda Mais trabalho. sobrecarga, mais trabalho. Como fica a saúde mental? Como fica a saúde física? Física, claro. Né? Não é só mental, é a física também. Porque às vezes o teu corpo não aguenta essa jornada, mas você quer, porque você quer o dinheiro. E aí você tem o dinheiro e você gasta tudo com remédio. Sim. Esse é um outro desafio que está sendo em pauta. Sim. Né? Redução, tudo bem, redução, mas aparentemente, mas é claro, as empresas vão falar assim, olha, eu vou precisar contratar mais pessoas. Da onde que vai ser esse recurso? Né? Aí você, enfim, aí também tem o lado da empresa. E ainda que não diminua, todo mundo quer ganhar mais. Claro, tem outros objetivos. Hoje vivemos na era do consumo. É isso. Né? Não, eu quero trocar o celular, quero ter não sei o quê, E aí, se você tem tempo, muito provavelmente essa pessoa ela vai incorporar outro trabalho e ela vai ter uma sobrecarga. E aí ela começa a ser insuficiente em 2. Porque tá cansado? Né? Como que faz? Aí você não é nem bom em um, nem bom em outro. Exatamente. Por isso que você tem hoje você tem oferta muito grande, você não precisa ser, vou arrumar outro emprego. Não, vou trabalhar como aplicativo, vou trabalhar, né, entendeu? Passou do meu horário, eu trabalho com outras coisas, enfim. E aí não é tão simples assim, né, Gabriela? Não é tão simples assim no momento que está discutindo essa redução, que eu acho que algumas áreas... Mas volto a dizer, tem algumas áreas que vão enfrentar sérios problemas, que são áreas que funcionam 24 horas. A área da saúde é uma delas, é claro que tem jornadas, mas
tem os atendentes também, Sim, né? Aí sim. não envolvem especificamente, Não envolve, né? é. Tem todo o trabalho, o pessoal de bastidores, que não é exatamente da área médica, mas dão suporte para a área médica. Para um hospital acontecer, tem muita gente ali. Aliás, tem mais gente na retaguarda, administrativo, Com certeza. financeiro, Com certeza. enfim, que aí você tem que pensar nisso. Eu falo mesmo nos próprios edifícios também, né? Sim. A gente tem Santos, a cidade mais vertical do país, temos um número considerável de edifícios, de prédios, e muitos deles com porteiros. Então, às vezes, pode ser, olha, em vez de porteiro físico, vamos botar porteiro eletrônico. E funciona. Entendeu? Mas, assim, questão de redução de custos, né? Porque aí, vamos fazer a conta aqui, redução de custos. E aí, cadê os empregos? Você vai, uma coisa vai levando a outra. A gente não pode generalizar. E eu vejo, às vezes, nas redes sociais, essa vai ser uma pauta que vai ser levada durante o debate eleitoral. Está muito claro em relação a isso. Enfim, vamos aguardar aí, e obviamente toda uma pressão em cima disso daí, toda uma pressão nesse aspecto. Gabriela, a gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos já para o último bloco, passa rápido, no Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você quer receber notícias do Boc News no seu celular e e-mail? É fácil. Acesse bocnews.com e inscreva-se para receber a edição digital do Boc News no seu final de semana. E para receber também o boletim diário, resumo do dia, sempre de segunda a sexta, envie uma mensagem pelo WhatsApp 13 99123 2141. Fique bem informado, receba sempre conteúdo de qualidade com a credibilidade do Boc News. Ao longo dos últimos 5 anos, o Jornal em Foque entrevistou profissionais de variadas áreas para esclarecer, informar e analisar os mais importantes assuntos de Santos e região, estado de São Paulo e do país. São mais de 1000 programas e entrevistas que levaram informações aos internautas, telespectadores e ouvintes, sempre com pluralidade de opiniões. Jornal em Foque, de segunda a sexta, a partir das 9h30 da manhã, nas redes sociais do Boc News, com reprise às 5 da tarde, na TV Com Santos e na Rádio Santos FM. Jornal em Foque, há 5 anos no ar, levando conteúdo de credibilidade com padrão em Foque e Boc News de jornalismo. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece a nossa programação ao vivo, 24 horas, interação com as nossas redes sociais e muito mais. O app TV Com Play está disponível nas principais lojas de aplicativos. TV Com, interagindo com você. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvconsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194. TV Com, interagindo com você. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, falando muito sobre burnout, burn-in, enfim, e é claro, NR1. Você ainda vai ouvir falar muito sobre essa sigla, também a questão
da saúde mental e, é claro, outros assuntos com a Gabriela Moreira, que é enfermeira, especialista em NR1, mestre em processos interdisciplinares de saúde pela Unifesp Baixada Santista. Gabriela, passa muito rápido aqui, mas até pegando um gancho, talvez as pessoas... A pandemia contribuiu para isso, a respeito do trabalho home office, né? Que para as empresas foi, de certa forma, algumas ainda mantêm, né? Outras de forma presencial, porque é impossível, algumas mantêm, outras têm a opção do híbrido. O que o trabalho home office, onde você mistura o teu trabalho com a tua vida particular, com a rotina, é o cachorro passando, às vezes, estava gravando, antigamente gravava vídeos, né, em lives, é o cachorro, enfim. Filho chorando, enfim, uma série de questões. O que isso afeta também a questão da saúde mental? Afeta muito. Saiu um estudo que comprovou, inclusive, eles fizeram uma análise, né? Então, peraí, o que gera mais estresse? A pessoa que tem que se locomover até o trabalho, ou a pessoa que está em casa, mas aí tá trabalhando, tem o filho, o cachorro, tem que fazer almoço, e aí não sabe lidar com o home office. Não é todo mundo que sabe lidar. Não tem um espaço específico, né? Não tem um também. espaço, trabalha na mesa da sala, e aí às vezes vai almoçar na mesa da sala, e aí qual é o horário de almoço? Passa alguém grita, tocou o interfone, né? O quanto isso atrapalha. E aí esse estudo, ele veio pós-pandemia. Obra do vizinho. Fato. Veio pós-pandemia, porque teve um aumento muito significativo de afastamentos, de burnout, de ansiedade, de estresse das pessoas que estavam em casa. E aí se questionou mesmo, peraí, mas as pessoas vinham trabalhar e falavam, nossa, do trânsito. O trânsito, me atrasei, eu tô estressado porque eu me atraso, porque para eu chegar aqui eu fico 1 hora na rua, mas você tá estressado, você tava em casa, então teoricamente você acordou, tomou seu banho, tomou seu café, sentou para trabalhar. O que aconteceu? E aí assim, observou-se alguns fatores. Primeiro, a solidão. Né? Então, pessoas precisam de pessoas. Sim. Quando você tá ali na tua casa trabalhando, é uma solidão. Hoje a gente tem a tecnologia, como a gente falou. Então, você conversa no WhatsApp, você conversa no Teams, você conversa lá no que a tua empresa te proporciona. Mas você não tá ali, você não tem um almoço com seu colega. Troca de ideias, falar do futebol. Você não tem um café. Não tem, é você e você. Né? E o quanto isso gera uma pressão. E aí entra tudo isso que você falou. Vai ter uma reunião agora, mas o meu vizinho resolveu furar a parede dele. O meu cachorro tá latindo, meu filho tá chorando porque quer entrar aqui onde eu tô. Ou eu tô no meio da casa e tem um fluxo de pessoas passando. E aí, o almoço tá atrasado, eu tô olhando. Então eu tô trabalhando aqui, mas eu tô olhando lá. Então isso tudo, essa confusão gerou muito estresse e acabou adoecendo as pessoas muito mais. Passado pandemia, algumas empresas optaram pelo híbrido, até para uma redução de custos, que a gente vê que é bem importante, né, que acontece. Espaços que eram locados foram devolvidos, as empresas falaram, reduziu, né? Empresas que tinham 100 locais, hoje tem 50. Fica metade em casa, vai segunda, terça e quarta, a outra vem quinta, sexta e sábado. Então, teve-se todo um retrabalho aí de organização. E eu não sou nem a favor nem contra a nenhum processo, mas é uma constatação. Né? Então, o híbrido hoje acho que seria o ideal, porque ele dá um equilíbrio, né? Então, hoje você consegue, mas não é todo o trabalho que dá para você ser híbrido. O nosso, por exemplo, é muito difícil. Não tem como, né? Como que você faz uma gravação dessa? Eu, por exemplo, em casa seria impossível. Eu tenho cachorro, tenho criança, não dá. Tenho vizinhos que fazem barulho também. E quando não são eles, eu mesma tô fazendo barulho. Então, a gente precisa estar no presencial, né? Dentro de um hospital, como que você não tá ali? Não tem como. Não tem como. Mas eu acho que é bacana isso, né? Porque as pessoas tinham muito essa ilusão, acho que a gente pode chamar assim. Claro. Essa ilusão de que ficar em casa, trabalhar de casa seria muito bacana. E não. Né? Então a gente tem que se atentar e o mais importante que as empresas precisam se atentar também é que quando elas adotam o híbrido, elas têm que dar suporte para o funcionário também no híbrido. Isso tá na NR1 Tá também? Na NR1. Não então, tinha essa... Não tinha. Então você tem que se preocupar com a parte, inclusive, ergonômica. Né? Como que é a parte ergonômica? Meu funcionário tem uma cadeira para sentar?
Como que é a questão de computador? Então você tem toda uma outra preocupação, não é só também com o risco psicossocial, isso precisa se atentar. Tanto híbrido ou online 100%. Isso. Então é importante isso aí, essas novidades que aí estão sendo implantadas, porque realmente muitas empresas estão buscando, porque N questões financeiras, é claro, alguns segmentos é impossível, comércio é impossível, mas alguns outros dependem disso e estão buscando, obviamente, esses caminhos para poder, enfim, corte de gastos, uma série de questões aí nesse sentido, que são desafios enormes nesse aspecto. A gente já está chegando no final, Gabriela, só para dia 12 agora vai ter um evento, na quinta-feira vai ter um grande evento aí, né? O que vai acontecer, né? Além de comer pizza, mas não é muito além da pizza, né? Desculpa, pessoal, uma brincadeira. Imagina, dia 12 de março, a partir das 7h30, na Cantina Liliana. Nesta quinta-feira. Eu vou estar fazendo um evento. Na parte de cima? Parte de cima, isso mesmo. De cima da Liliana, ali no canal 3, com a Francisca Glicério. Perfeito. Ali. E nós vamos estar falando sobre burn-in e burnout. Fiz parceria com algumas amigas, então a gente vai falar um pouco sobre óleos essenciais, meditação, vai ter uma parte sensorial, então vai ser bem bacana para que a pessoa consiga vir, consiga fazer essa autoanálise, consiga sair de lá um pouco relaxado e com informação, para que ela não saia só... Muitas vezes a gente vai a um evento, vai a um lugar e você sai com a informação. Mas o que eu faço com essa informação? Então esse encontro, esse evento é para que você tenha a informação, mas que você saia de lá sabendo o que fazer com ela. Então o que você vai fazer quando você chegar na sua casa? A gente muitas vezes não consegue mudar a nossa rotina. É uma rotina intensa, é uma rotina agitada. Mas dentro dessa agitação, eu consigo colocar coisas rápidas que me dão sensação de prazer e que dão uma baixada na minha adrenalina. Eu consigo. Então é isso que a gente vai ensinar para quem puder participar desse evento. Bem, então é você, quais são as outras profissionais? Vai a Natália, a Érica, a Fernanda e a Roberta. Então é uma soma de... É uma soma de profissionais, uma equipe multidisciplinar, temos todas... Você é enfermeira? A Natália é nutricionista, trabalha com óleos essenciais também, a Fernanda trabalha com meditação, a Érica trabalha com alimentação saudável e ela tá com uma pegada de você reutilizar os alimentos. Então, aquele talo de cenoura que você joga fora, o talo do agrião que você joga fora, o que você pode fazer rapidinho? Fazer uma torta. Pra te gerar mais saúde mesmo, né? E menos desperdício. E a Roberta é da Madalena Brigadeiros, que vai estar entrando com essa parte sensorial. Vai ser bem difícil ter que degustar um brigadeiro, né? Roberta é jornalista. Ela é maravilhosa. Então, essas são as minhas amigas. E tem a Michele também. Tem desculpa, mais uma. Não menos importante, a Michele, que trabalha com fotografias e que vai estar lá também registrando o momento e ofertando para quem está lá uma foto profissional. Então vai ser bem bacana esse encontro aí, multidisciplinar, uma equipe de mulheres que se reuniu para que a gente possa levar saúde. Falo que trabalhei muito tempo com doença, né? Você tá dentro de UTI, dentro de centro cirúrgico, você vê de tudo, você tá sempre com doença. Agora eu quero trabalhar levando saúde para as pessoas. Muito bem, parabéns então, Gabriela. Obrigada. Lembrando que é nessa quinta-feira, dia 12, a partir das 19h30. 19h30 na Cantina Liliana. Quem quiser mais detalhes, basta entrar no Instagram. Entra no Instagram, tem um link lá na bio, você vai clicar e aí você vai entrar em contato Instagram, comigo. Qual é o... É @Gabi Moreira NR1. Gabi com I, olha lá. Gabi com I, isso mesmo. Gabi Moreira NR1. Tá aí, já botou NR1, já tá lá, né? Para adiantar aí tudo. É isso aí. Muito bem. Obrigado pela tua presença, sucesso aí também. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Quero agradecer você, amigo internauta, telespectador e ouvinte que nos acompanhou pelas nossas redes sociais. Agradecer também os trabalhos técnicos do Felipe Brandão e, é claro, lembrando que você pode assistir a qualquer momento o programa Jornal em Foque pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook, pelo nosso canal no YouTube. E inscreva-se no nosso canal, inclusive, youtube.com/BocNewsTV, também nas demais redes sociais, no nosso site bocnews.com. Tem novidades por aí também. E lembrando, reprise 5 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, 11 Net Claro, 45 da VPWay, e no mesmo horário, 5 horas da tarde, na Rádio Santos FM, 92,5 MHz. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã em mais um Jornal em Foque. Tchau, tchau.
Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.